No início, só havia escuridão. E então, bang! Tudo se estilhaçou em fragmentos que se espalharam pelo espaço e pelo tempo sem fim. Veja o que vai além da imaginação, além dos limites da existência, em um lugar que chamamos de universo. Ele é a grande atração do Sistema Solar. Banhado em luz própria, conquista multidões de admiradores. Mas sua beleza tem um lado sombrio. Trata-se de uma imensa e gélida bola de gás, cercada por anéis que giram a 65 mil quilômetros por hora. É um planeta de clima violento, com uma tempestade polar maior do que os Estados Unidos. Saturno tem um dos climas mais violentos do Sistema Solar. Os raios são 1 milhão de vezes mais fortes do que os da Terra. E suas luas são ainda mais fascinantes. Os geysers em Encélado lançam vapor de água a centenas de quilômetros, pois a gravidade é muito baixa e não há atmosfera para contê-los. Outra lua tem atmosfera, oceanos e montanhas. Existiria vida em uma delas? Saturno, o Senhor dos Anéis. O Universo, Saturno, o Senhor dos Anéis. Um planeta representa o mistério, a majestade e o fascínio do universo mais que os outros. Saturno. Ele mexe com as emoções, até mesmo de cientistas, impressionados com sua perfeição cósmica. Temos de reconhecer que Saturno é o planeta mais belo de todos. É o meu favorito desde que o vi pelo telescópio. Parece tranquilo e sereno, mas o sexto planeta a partir do Sol está longe de ser assim. Saturno é um dínamo cuja beleza jaz na superfície. Saturno é um lugar totalmente frígido. É impossível pisar na superfície porque, para começar, ela não existe. Além disso, você congelaria na hora. Saturno é uma massa de hidrogênio e hélio que gira em torno do próprio eixo, distorcendo sua forma. Quando um pizzaiolo prepara uma massa, ela se achata enquanto gira. É o mesmo tipo de ideia. Como gira muito rapidamente, a massa começa a se achatar, começa a inchar no meio. É o chamado esferoide oblato. Mesmo que Saturno seja muito maior do que nosso planeta, um ser humano pesaria um pouco menos lá. Uma pessoa de 70 quilos pesaria apenas 65 quilos em Saturno, porque o planeta tem uma densidade muito baixa. É o único do Sistema Solar menos denso do que a água. Saturno é tão inflado, os gases ocupam tanto espaço em comparação à massa total do planeta, que a densidade em Saturno é inferior a 1. Se pudéssemos de alguma forma colocá-lo em um grande oceano, Saturno flutuaria. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. É um gigante gasoso, uma massa de hélio e hidrogênio 750 vezes maior do que a Terra. Um dia no planeta dura 10,6 horas e ele leva 29 anos e meio para orbitar o Sol. Tem 48 luas identificadas. Saturno existe há 4 bilhões e meio de anos. Formou-se quando partículas de carbono se agregaram até formar um núcleo rochoso várias vezes maior do que a Terra. Com isso, foi capaz de atrair gases como o hélio e o hidrogênio que se contraem com a gravidade.
Quando o colapso teve início, a nuvem começou a se comprimir e a girar mais rápido. Mas ao longo de seu eixo, do alto à base, ela não girava, por isso podia colapsar com a força da gravidade. Esse princípio se chama conservação do momento angular e pode ser observado em rinques de patinação. Se o patinador abrir os braços, irá girar mais devagar. Se dobrar os braços, ficará mais concentrado no eixo de rotação e girará mais rápido. O mesmo acontece quando os planetas se condensam. Um planeta em rotação emergiu da massa contraída. Os aspectos que tornaram Saturno o planeta mais célebre do Sistema Solar são os anéis, cintilantes e majestosos. São incrivelmente grandes, com 280 mil quilômetros de diâmetro, mais do que 21 planetas Terra colocados lado a lado. Demoraria 2 dias em um foguete extremamente veloz para ir de um lado a outro dos anéis. Eles são imensos. Todavia, esses imensos anéis também são incrivelmente finos, com 20 metros de espessura. Vistos de lado, eles praticamente desaparecem. Eles têm a espessura de 1 ou talvez 2 andares de um prédio moderno. São mesmo finíssimos. Os anéis parecem discos perfeitos e sólidos, mas, na verdade, são compostos de bilhões de fragmentos de escombros espaciais. Mas o que são exatamente? Eles são incontáveis corpos gelados, cujas dimensões variam de objetos grandes como casas, até a mais fina neve como a que cobre as pistas de esqui em Utah. E são feitos de água. São partículas que foram pulverizadas, que colidiram entre si e se quebraram em inúmeras outras partículas. Dentro dos anéis é como uma colmeia. É um enxame de fragmentos, um lugar hostil. Uma espaçonave não poderia passar pelos anéis. As partículas giram velozmente. Circulam o planeta a 30 mil ou 60 mil quilômetros por hora. Os anéis internos são mais velozes do que os externos e há uma razão para isso. Segundo a lei de Kepler, nas órbitas ao redor de um corpo central, as próximas giram mais rápido e as distantes mais devagar. Se uma partícula do tamanho de um grão de areia, girando a velocidade hipersônica, colidisse com uma nave, seria como um tiro de espingarda a queima-roupa. Fora dos anéis, tudo é bem mais tranquilo. Se quiser passear por Saturno, vá na outra direção em vez de seguir os anéis. A origem dos anéis é um dos grandes mistérios do planeta. Podem ter sido luas de Saturno que se aproximaram demais e explodiram ao colidir. Os fragmentos foram presos pela gravidade do planeta e se transformaram nos anéis. Segundo outra teoria, um objeto grande e veloz pode ter colidido com uma das muitas luas de Saturno. Os escombros foram atraídos pela gravidade e entraram em órbita, formando os anéis. Há discordâncias quanto à formação dos anéis, mas não quanto a quem foi o primeiro a estudá-los. Em 1610, o astrônomo florentino Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno. Ele viu certas formas se projetando do planeta e não tinha a menor ideia do que eram. Como todo bom astrônomo, Galileu tinha um diário. Ele queria anotar no diário o que vira, mas não tinha uma palavra para descrever. Então, no diário, logo abaixo do texto, ele esboçou um desenho no lugar de uma palavra. Foi isto que desenhou. Isto é Saturno, com 2 formas ao lado. Infelizmente, Galileu nunca descobriu o que elas eram. Um astrônomo posterior fez isso. 45 anos depois,
Um físico holandês, Christian Huygens, encontrou a resposta. Descobriu que não era apenas um anel, mas vários anéis gigantes. Hoje, 7 regiões de anéis já foram identificadas. Há o anel A, o B e o C. São os 3 anéis principais. Há outro anel dentro do C, o anel D. A Voyager nos mostrou o anel F em toda a sua glória. E há os anéis difusos exteriores, o E e o G. Cada um desses anéis tem uma personalidade diferente. O anel A é quase transparente e por isso a luz o penetra facilmente. O anel B é denso, repleto de materiais. O anel C é ainda mais transparente do que o A, enquanto o anel D mal é visível. Há muitos elementos distintos neles. Não se trata de corpos homogêneos. É preciso pensar nas partículas e no que elas fazem. São essas qualidades distintas que percebemos como cores, formas e sombras que compõem os anéis de Saturno. Somente graças ao Sol nós conseguimos divisá-los. Tal como a Lua, refletem a luz solar e emitem um brilho deslumbrante. Imagine que está no lado escuro de Saturno, olhando para cima, contemplando os anéis que cobrem totalmente os céus. É muito mais luminoso que a Terra em noite de lua cheia. Eles reluzem, brilham e cintilam porque são feitos principalmente de partículas de gelo que refletem a luz do Sol. No entanto, há sinais de que essas maravilhas do sistema solar não existirão para sempre. Alguns cientistas perguntam quando exatamente irão desaparecer. Apesar de todo o conhecimento já acumulado, os anéis de Saturno continuam um mistério. Uma questão muito debatida é o momento em que surgiram. Antes, os cientistas achavam que os anéis haviam se formado ao mesmo tempo que Saturno, há 4,5 bilhões de anos. Mas como não sabemos o que mantém os anéis coesos, e nosso cálculo de quanto tempo podem ficar coesos é de apenas centenas de milhões de anos, algo deve estar errado. Há indícios de que tem no máximo algumas centenas de milhões de anos. Esses indícios se baseiam em estimativas de quanta erosão ocorreu nos anéis, porque tempestades de micrometeoritos, corpos minúsculos, partículas, descem em velocidade imensa, atingem os anéis e provocam erosão. Netuno, Urano e Júpiter também têm anéis, mas são esparsos e indistintos. Os de Saturno são brilhantes e nítidos. Por isso, os cientistas acreditam que não sofreram muita erosão e que são relativamente novos. Mas, com essa erosão gradual, Saturno perderá seus traços mais deslumbrantes? A ideia é que após um longo período de tempo, o material pode ficar tão pequeno que pode ser energizado, adquirir uma carga na magnetosfera de Saturno e depois desaparecer ou entrar dentro de Saturno em si. É assim que os anéis acabariam. Seriam eliminados pela erosão. Para que continuassem existindo, os anéis precisariam ser recarregados. No momento, Saturno tem um sistema de anéis extremamente grande, mas o material que forma os anéis necessita ser reposto. Curiosamente, outro tipo de ataque seria necessário para preservá-los. Eles precisam ser renovados por um cometa errante que colida contra eles e se agregue à massa dos anéis. Mas essa questão ainda está em discussão.
O debate continua em torno de teorias sobre quando os anéis desaparecerão. Em centenas de milhões de anos, talvez bilhões de anos. É uma questão que está em discussão se os anéis são jovens e terão morte prematura ou se são antigos e continuarão existindo durante muito tempo. Das 48 luas de Saturno, algumas são pequenas, chamadas pastoras, e por um bom motivo. Sua atração gravitacional ajuda a conservar os anéis ao armazenar partículas. Os especialistas estão interessados na complicada coreografia entre as luas e os anéis de Saturno. O sinuoso anel F é especialmente intrigante. Há 2 satélites, um de cada lado, Prometeu e Pandora. Eles exercem efeitos gravitacionais sobre o anel e o puxam em várias direções. Ele parece indomável e mal comportado, digamos. É um vasto campo para quem estuda dinâmica. Então, estamos muito interessados no que acontece com o anel F para ver como as luas interagem com os anéis. Saturno fascina a humanidade desde 700 a.C., quando os assírios notaram seu brilho distante no céu. Centenas de anos depois, os gregos lhe deram o nome de Cronos, o deus da colheita, talvez devido à sua posição no céu na época da ceifa. O deus romano da agricultura era Saturnus, o que valeu ao planeta seu nome atual. Os romanos também dedicaram um dia da semana ao deus, e daí vem a palavra inglesa Saturday, sábado. Mas se os romanos tivessem visto o planeta de perto, teriam lhe dado o nome do deus da tempestade. Saturno é um lugar indômito e sempre em mutação. Mas, diferente da Terra, onde as coisas mudam a cada dia ou a cada hora, as tempestades em Saturno podem durar dias, semanas ou meses. As coisas mudam em grande escala e muito lentamente. A descoberta dessa atividade violenta em Saturno foi uma surpresa para os cientistas. Durante séculos, o planeta estivera coberto por uma névoa de gás amônia. Mas os novos satélites mudaram esse quadro. Hoje sabemos que Saturno é um planeta dinâmico. Revelou-se ainda mais dinâmico em muitos aspectos que Júpiter. Agora podemos ver tempestades e movimentos. Em Saturno, os ventos alcançam velocidades de 1000 km por hora. Medimos os ventos literalmente, observando as pequenas células atmosféricas que se movem nas imagens. Usamos imagens sequenciais para ver quanto mudaram. Não há montanhas na superfície de Saturno. Então, observamos as nuvens para ver com que rapidez evoluem e mudam para medir os ventos. Explorações recentes revelaram outros fenômenos ainda não explicados. Vemos aspectos como nuvens, redemoinhos, grandes nuvens de material, como vemos em Júpiter. E vemos muitas tempestades ovais, muitas mesmo. De fato, há uma latitude no hemisfério sul onde muitas tempestades ocorrem em torno de uma faixa. Nós vimos quando foram criadas e vimos quando acabaram por fusão. Os cientistas chamaram a área de Beco da Tempestade, nome de uma região do meio-oeste americano conhecida pelos violentos temporais. Eles acham que há relâmpagos em Saturno, embora nunca os tenham visto. Há um motivo técnico para isso. Para ver os raios, é preciso ir para o lado escuro, porque a luz que emitem não é muito forte. É preciso escuridão. Mas o lado escuro de Saturno é muito luminoso devido à luz dos anéis que brilham nessa região noturna do planeta. Então, é muito difícil diferenciar raios de pequenas nuvens.
o clima turbulento de Saturno revelou mais uma surpresa. Dessa vez, gigantesca. Uma das tempestades mais estranhas em Saturno foi uma espécie de furacão encontrado no Polo Sul. Era ainda maior que os Estados Unidos. A grande mancha vermelha em Júpiter não é exatamente um furacão, porque não tem olho nem centro. Mas a tempestade do Polo Sul de Saturno tem as características de um furacão terrestre, incluindo o olho, o único caso encontrado em outro planeta. Não sabemos se é um furacão em todos os sentidos, como os aqui da Terra. Mas sua morfologia lembra muito a de um furacão. Foi muito empolgante para todos. Até nós ficamos surpresos. Podemos ver o olho do furacão como acontece na Terra. Podemos penetrar mais a atmosfera de Saturno do que antes. Trata-se literalmente de uma janela para Saturno. É incrível ter achado algo parecido com a Terra em Saturno, algo que nos ajuda a ampliar a ciência. A tempestade do Polo Sul tem 8.000 quilômetros de extensão, ou 2/3 do diâmetro da Terra. Se um furacão dessas dimensões se formasse na Terra, poderia ir de Nova York até Bagdá, aniquilando tudo em seu caminho. É um vórtice atmosférico vertiginoso que é centrado em um olho bem no centro, com uma parede ao redor. Ainda não se sabe o que alimenta essa tempestade monstruosa. Os ventos são mais fortes em Saturno do que na Terra, o que é um enigma em si, porque Saturno recebe muito pouca energia, seja do Sol ou do próprio núcleo. Seu foco é no Polo Sul de Saturno, em vez de ser na região equatorial, como os furacões da Terra. No começo de 2007, imagens obtidas com tecnologia moderna revelaram algo em Saturno que espantou os cientistas. Vemos com muita clareza agora. Era algo grande e estranho, nunca antes visto no universo. Saturno, o planeta mais belo, porém mais estranho do Sistema Solar, acabou de se tornar mais misterioso. Em 1979, a espaçonave Voyager revelou uma nítida forma geométrica no Polo Norte. Em outubro de 2006, a sonda Cassini descobriu que continuava lá. É estranho, ainda está lá, não se deslocou pelo planeta. Trata-se de uma forma hexagonal, um polígono de 6 lados que cerca o polo a 78 graus de latitude ao norte e permanece como um componente fixo. O hexágono é semelhante ao vórtice polar da Terra, cujos ventos sopram de modo circular em torno do polo. O vórtice de Saturno poderia comportar 4 planetas Terra e se estende por 100 quilômetros no interior de suas nuvens. O mais estranho é uma pequena nuvem que o circunda a 100 metros por segundo ou 300 quilômetros por hora, correndo por essa pista. Todos pensaram que seria algo temporário, mas já está lá há pelo menos 20 anos e ninguém sabe o que é. Se você for até lá, entrará em nuvens espessas. Quanto mais entrar, mais intensa será a pressão até chegar ao ponto da implosão. Sua espaçonave não poderá avançar. Por enquanto, somente naves não tripuladas podem visitar a órbita de Saturno. Mas ao redor do planeta há pelo menos 48 luas e chegar a uma delas é mais viável.
O interessante, agora que fomos ao planeta, foi descobrir que, de certo modo, são as luas que concentram a ação. Já conhecemos uma delas de perto. Titã é a única lua, além da nossa própria, que já foi explorada. Um acontecimento de enorme importância. Em 14 de janeiro de 2005, a ficção científica se tornou fato. Como parte da missão Cassini a Saturno, a sonda não tripulada Huygens desceu até a superfície da maior lua de Saturno. Do tamanho do planeta Mercúrio, Titã faz jus a seu nome. De fato, é a segunda maior lua do Sistema Solar, 50% maior que a nossa Lua. Titã tem vários aspectos interessantes. Um deles é a semelhança com a Terra. Foi isso que achei mais impressionante. A semelhança dos processos da superfície de Titã em relação aos da Terra. Há canais que desembocam em leitos de lago. Também há ventos. E em outras áreas, há dunas. A região equatorial de Titã, pelo menos onde temos boas imagens de radar, tem centenas e centenas de quilômetros de dunas, com 100 metros de altura, a vários quilômetros uma da outra, e que se estendem por um vasto mar de dunas. Possivelmente, há depósitos de hidrocarbonos sólidos. Não sabíamos até a sonda pousar se ela atingiria uma superfície líquida ou sólida. Pareceu cair sobre uma espécie de pudim. Não parecia ser líquido nem sólido. Parece que Titã tem uma substância viscosa na superfície. Não é terra nem mar, é algo intermediário, o que é espantoso. Tal como a Terra, Titã tem atmosfera extensa. O que não é o caso de nenhuma outra lua no Sistema Solar. A atmosfera de Titã é muito espessa, com muita massa. Sua massa é 10 vezes maior do que a da atmosfera da Terra. Além disso, tem uma camada muito espessa de gases, mais espessa do que o ar. As partículas do ar também são muito pequenas. São consideradas mais uma névoa do que uma neblina ou uma nuvem. A névoa tem 300 quilômetros de espessura e lembra outro fenômeno da Terra. Externamente parece opaca, como uma grande bola alaranjada. Mas quando a sonda Huygens desceu pela atmosfera, ela tinha uma transparência que permitia ver as características da superfície abaixo. Mas é semelhante a um dia de neblina em Los Angeles. Não é a cor da atmosfera o que mais intriga os cientistas. É sua composição de nitrogênio e metano, os mesmos gases que teriam composto a atmosfera primitiva da Terra. A ideia de que a atmosfera de Titã imita a atmosfera primitiva da Terra há 4 bilhões de anos é algo que nos empolga e interessa muito. É uma das coisas que estudamos no laboratório. Vamos ver se conseguimos iluminar isso. Na Universidade do Colorado, a doutora Margaret Tauber simula a atmosfera de Titã no laboratório para ver se conteria também os ingredientes necessários à vida. Nesse experimento, tentamos simular a química que ocorre no alto da atmosfera de Titã, onde a névoa se forma. Então, temos uma câmera de reação aqui.
E tudo que ela contém é nitrogênio e metano, os dois componentes da atmosfera de Titã. Então acendemos uma lâmpada que simulará o Sol, atingindo a atmosfera de Titã. A pesquisa mostrou que a atmosfera de Titã, quando estimulada pela luz do Sol, começa a produzir compostos orgânicos. Para os cientistas que buscam vida fora de nosso planeta, pode ser uma grande notícia. Enquanto os cientistas varrem a galáxia em busca de sinais de vida, fenômenos empolgantes vêm à luz no sistema solar. Titã, uma lua de Saturno, parece ter os ingredientes necessários. Testes na Universidade do Colorado mostraram que quando o Sol interage com a atmosfera de Titã, rica em metano e nitrogênio, compostos orgânicos são criados. Esses compostos orgânicos flutuam até a superfície de Titã e podemos vê-los nas imagens. Quem sabe o que farão quando chegarem lá? Podem fornecer energia para um novo tipo de vida. É preciso mais pesquisas para determinar se realmente há vida em Titã ou se um dia ela pode existir. Sua atmosfera se parece com a da Terra primitiva, mas o ambiente é muito diferente. Ela é fria, a temperatura é de menos 180 graus. Não tem água. Há uma grande diferença entre a Terra e Titã. Os leitos de rios e lagos em Titã foram cavados por alguma substância. Como não existe água líquida, o que corre por esse terreno? Os montes na Terra são feitos de rocha de silicato. E os montes em Titã são feitos de gelo, gelo de metano. Os canais de Titã foram formados por chuvas de metano, enquanto os leitos dos rios na Terra são formados por água. Então parece que chove metano líquido sobre Titã, ou choveu no passado. Em Titã faz tanto frio que os gases se liquefizeram. Existem linhas costeiras, rios. E todo um terreno que foi moldado por rios móveis de metano. É totalmente fascinante. O metano é o principal componente dos gases naturais butano e propano, todos fontes de energia. Há muitos hidrocarbonetos em Titã, hidrocarbonetos muito leves. São vários e queimam se entrarem em contato com o oxigênio. Então há muita energia lá. Há energia bastante nessa imensa lua para suprir as necessidades da Terra por muito tempo. Há uma imensa reserva de gases naturais em Titã que seria maravilhoso extrair e trazer para a Terra. Mas acho que acabaria ficando tão caro para buscar o metano e trazê-lo para cá, que não seria possível alimentar nada na Terra com ele. Titã é a maior lua de Saturno, mas uma das menores pode ser ainda mais interessante. É uma brilhante bola de rocha e gelo chamada Encélado. É um pequeno objeto. Tem apenas cerca de 500 quilômetros de tamanho. 1/8 do tamanho da nossa Lua. Nunca tínhamos visto um corpo tão pequeno com atividade. Essa atividade foi descoberta em 2005 pela doutora Caroline Porco e sua equipe de imagens da Cassini. Uma foto sugeria que jatos saíam de Encélado. Parecia muito provável aos membros da minha equipe que esses jatos fossem de fato geysers, que irrompiam de bolsas de água não longe da superfície. Na Terra, o que temos de mais parecido com o Encélado é o geyser Old Faithful,
no Parque Yellowstone, que ejeta água e vapor de água a uma distância de 50 metros. Os geysers de Encélado ejetam vapor de água a uma distância de centenas de quilômetros devido à gravidade muito menor e à ausência de atmosfera. Muitos geysers foram descobertos desde então, todos em uma região do hemisfério sul de Encélado. Eles saem de fendas, de grandes rachaduras que se estendem por cerca de 135 quilômetros ou cerca de 80 milhas de fendas. São chamados de listras de tigre, pois era o que pareciam quando os vimos. Existem 4 regiões que parecem cadeias de montanhas ou então áreas geológicas ativas. E os jatos saem dessas áreas. Contamos 20 ou 21 jatos. O sul de Encélado está coberto de geysers cósmicos. Ninguém achava que uma bola de gelo do tamanho do Texas estaria ativa com projeções e geysers. Quer dizer, é espantoso. O interior de Encélado é aquecido pela força gravitacional. A Lua atrai os oceanos da Terra, distorce sua forma e produz as marés que conhecemos. O planeta Saturno atrai a Lua a Encélado e enquanto ela gira em sua órbita, a atração muda e o gelo no interior de Encélado se move, se desloca, produz atrito e a fricção gera muito calor. Achamos que é o calor da fricção que produz a evaporação da água do gelo, que então escapa pelas rachaduras e cria os geysers que vemos ali. E não é só. As erupções de Encélado esclareceram uma teoria sobre o que alimenta um dos anéis de Saturno. Sabíamos que havia jatos, algo que vinha da superfície e ejetava material na órbita de Saturno, formando o anel E. O anel E está mais distante do planeta a cerca de 120 mil quilômetros. O anel está na mesma órbita, à mesma distância de Saturno que Encélado. Então, isso sugere que ele deve sua existência a Encélado. E a espessura do anel E corresponde à espessura das partículas que foram ejetadas do Polo Sul de Encélado. Se os geysers desaparecerem, o anel E pode deixar de existir. Em última análise, os jatos líquidos sugerem que há água em Encélado e talvez algo mais. Então estamos procurando água não para quando tivermos sede no futuro. A busca por água está ligada ao nosso interesse por encontrar vida. Onde há água, há vida. Encélado, uma lua de Saturno, é um dos lugares mais interessantes e menos compreendidos do Sistema Solar. Encélado é um lugar muito estranho. O aspecto incomum que chamou a atenção foi seu brilho. É o objeto mais branco do Sistema Solar. Hoje em dia, sabemos que está coberto por neve fresca formada pelo gelo dos geysers que volta a cair na superfície. Esse gelo fascina os cientistas. As possibilidades lá são incríveis. A busca por água no Sistema Solar, basicamente, é a busca pela vida. Buscamos água na esperança de encontrar vida. Devido à presença de gelo, alguns cientistas acreditam que a busca pela vida no espaço deveria começar em Encélado. Moléculas e muitos elementos exóticos indicam que há reações químicas no subterrâneo. Então, como muitas reações químicas permeiam o lugar, pode haver vida e, portanto, deveríamos procurar.
Esse é o santo graal da exploração planetária moderna. Sair e procurar ambientes no sistema solar onde a vida pode ter começado. E nós acabamos de encontrar um. Se é emocionante? Claro que é emocionante. É para isso que os cientistas vivem. Sabemos a composição dos gases emitidos porque a espaçonave os atravessou. A composição inclui carbono, nitrogênio e todos os elementos necessários para a vida. E sabemos que há uma fonte de energia devido ao calor da fricção no interior. E podemos ver o calor na superfície. Então, todos esses elementos podem bastar para sustentar a vida, se a vida já começou lá. Por isso, Encélado é um lugar muito empolgante. Mas que tipo de vida existiria? Não estamos falando de sushi, não estamos falando de lagostas e peixes, e sim de micróbios. Acho que é o máximo que podemos esperar em uma lua como Encélado. Se existir vida no sistema solar, será do tipo mais simples possível, vida bacteriana ou algo assim. Mesmo a descoberta de algo tão pequeno seria um grande acontecimento. Isso mudaria tudo o que pensamos sobre o sistema solar, o universo e nós mesmos. Muito do que sabemos sobre Saturno e suas luas deve-se ao satélite Cassini, que foi inserido na órbita do planeta em 2004. Hoje, ele percorre os anéis, as luas e o próprio planeta. Em 2008, o Cassini completará 70 voltas em torno do gigante gasoso. O melhor modo de estudar esses corpos é colocar um módulo em torno do planeta, conseguir mantê-lo e monitorar o sistema e todos os elementos do sistema por um longo período. Os cientistas processam diariamente as informações enviadas por esses contatos imediatos. Além das câmeras, há um radar que envia as ondas através das nuvens e obtém um eco e uma imagem da superfície. Há espectrômetros para medir a composição e infravermelho para medir a temperatura. É uma nave muito completa. Quando vemos melhor, aprendemos mais. Acho que Yogi Berra disse que podemos entender muito apenas olhando. Associar esses dados a processos que ocorrem na Terra pode explicar mistérios do nosso planeta. Saturno é diferente da Terra. Seu diâmetro é 8 ou 9 vezes maior que o da Terra. A atmosfera feita de hidrogênio é diferente da nossa, mas as propriedades físicas são semelhantes. As mesmas forças controlam o clima em Saturno e na Terra. É parte da nossa história, é o sistema solar. Então, entender como o sistema solar se formou é entender como estamos aqui. E entender os outros planetas do sistema é como entender nossos vizinhos. A nova tecnologia da sonda Cassini revela imagens e informações novas todos os dias. E os contatos imediatos com Saturno ajudarão a desvendar seus segredos. É muito complexo e levaremos muito tempo para entender tudo. Acho que nunca entenderemos tudo. Mas a beleza é poder estar em órbita e monitorar um planeta tão complexo como Saturno. A Terra está no contexto do resto do universo. Se você quiser saber nosso lugar no universo, não conseguirá a resposta estudando apenas a Terra. Saturno, o Senhor dos Anéis, continuará nos ajudando a entender o universo e a nós mesmos.